Dois amores fundaram, pois, duas cidades, a saber, o amor próprio, levado ao desprezo a Deus, a terrena. O amor a Deus, levado ao desprezo de si próprio, a celestial. Gloria-se a primeira em si mesma e a segunda em Deus, porque aquela busca a glória dos homens e tem esta por máxima glória a Deus, testemunha de sua consciência. Aquela ensoberbece-se em sua glória e esta diz a seu Deus: sois minha glória e quem me exalta a cabeça. Naquela, seus príncipes e as nações avassaladas vêm-se sob o jugo da concupiscência do domínio. Nesta, servem em mútua caridade, os governantes aconselhando e os súditos obedecendo. Aquela ama sua própria força em seus potentados. Esta diz a seu Deus: a ti hei de amar-te, Senhor, que és a minha fortaleza. E é dessa forma que começa o capítulo, ou livro, como se chamava antigamente, o capítulo 28, chamado As Duas Cidades, da obra Cidade de Deus, de Santo Agostinho. Em A Cidade de Deus, essa obra, que é muito antiga. A gente está falando de alguém que nasceu em meados do século IV e morreu no ano 30 do século V. O autor descreve a humanidade dividida entre a cidade de Deus, Civitas Dei, e a cidade dos homens, Civitas Terra. E acontece que, enquanto ele vai descrevendo, a obra começa a fazer efeito na vida dos cristãos, mais ou menos ali pelo ano 410, logo depois de terem sofrido uma traumática invasão, em que os visigodos entram em Roma e saqueiam tudo que vem pela frente. Os símbolos cristãos, os locais de reunião, tinham sido devastados e os cristãos estavam desolados. E a cidade de Deus, então, nessa obra é composta por aqueles que vivem em devoção plena a Deus, guiados pelo amor divino, guiados também pela busca da virtude que vem da parte de Deus. E esses são aqueles que compõem o número dos eleitos. Isso fica bem claro na obra de Agostinho. E esses eleitos, conforme nós sabemos pela Escritura e na sua obra também, são aqueles destinados por Deus para que, ao final de tudo, estejam na vida eterna, ao lado do próprio Senhor. Do outro lado dessa mesma obra, nós temos a cidade dos homens, que é composta, é formada completa e totalmente por aqueles que se voltam para a busca dos prazeres humanos, a busca de uma alegria natural sem nenhuma participação das coisas de Deus, a busca ao amor próprio, ao amor por si próprios, e que rejeitam de forma total, de forma plena, o chamado de Deus ao longo da sua vida. Esses são aqueles que estão na cidade dos homens. Esses cidadãos vivem numa busca desenfreada de poder e de satisfação terrena, não se aplicam a nada da parte de Deus, querem apenas a satisfação do que é temporal, do que é terreno. E por isso mesmo, pela obstinação, pela rejeição do chamado de Deus e por toda a prática da sua vida, eles são também destinados à condenação eterna. Aqueles que estão na cidade de Deus são destinados à salvação. Aqueles que são pertencentes à cidade dos homens são destinados à perdição. Santo Agostinho utiliza essa forma quase dual de expressão para explicar a coexistência entre nós do bem e do mal, por exemplo. Por que é que isso coexiste neste mundo, bem como também para dar uma explicação do porquê do final de todas as coisas. Por que que uns estarão aqui e outros estarão ali. Nós sabemos que a nossa história como raça é vista como uma busca contínua de elementos que são naturais, que ofuscam a mensagem do próprio Deus entre nós. E nessas duas cidades, a de Deus e a do homem, na obra dele, o que nós vemos é uma luta constante, insistente, sendo que para ambas, aí é que vem o curioso, o que está na regência de ambas as cidades não é
a iniciativa própria daqueles que ali vivem, mas é o governo absoluto de Deus, é a providência divina que guia todos os eventos da cidade de Deus e da cidade dos homens, a fim de que haja um desfecho final que será comutado no julgamento final que o próprio Deus haverá de proceder. No final dos tempos, vai haver uma separação muito clara e definitiva, em que os habitantes, os moradores da cidade de Deus, serão recompensados com a vida eterna, doada pelo próprio Deus, enquanto que aqueles que eram da cidade dos homens serão punidos e também pela eternidade. Essa visão, oriunda do texto de Santo Agostinho, não oferece apenas uma explicação mais didática, mais plástica daquilo que nós podemos ver do texto bíblico para a presença do mal ou para o vencer o mal através do poder de Deus, mas destaca a importância de vivermos aqui para que colhamos lá aquilo que será a nossa eternidade. Da mesma forma, o texto que nós acabamos de ler aqui no livro de Apocalipse apresenta uma visão simbólica do julgamento final, exatamente desse julgamento, em que vai definir quem fica na glória eterna e quem vai para o juízo eterno. E para isso, João, que é o autor, se utiliza de uma metáfora. Essa metáfora fala de duas colheitas, que é o que nós vamos voltar a ver o fim do capítulo 14, do versículo 14 até o versículo 20, fala de duas colheitas. Uma colheita bendita, uma colheita maldita. Logo em seguida, no começo do capítulo 15, nós temos uma espécie de elemento introdutório, preparatório, a fim de deflagrar os flagelos que se seguirão a partir do versículo 5. Próximo capítulo, próximo sermão, domingo que vem aqui na igreja, se Deus quiser. Mas esse é uma espécie de intervalo em que mostra a exuberância da adoração a Deus diante do próprio trono do Deus Criador, algo que João não encontra palavras adequadas para descrever. Ele precisa de referências, ele vai buscar referências no Antigo Testamento e no começo do próprio texto de Apocalipse. O mar de vidro já tinha aparecido. Ele volta a dizer, talvez por não ter encontrado algo ainda mais esfuziante que um mar de vidro que se parecia com cristal e que está diante do trono do Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas e detentor da palavra de juízo. A primeira colheita, que é realizada pelo Filho do Homem, simboliza a reunião dos fiéis. São os que habitam na cidade de Deus, para fazer uso da linguagem literária de Agostinho. A segunda colheita, que é executada por outro anjo, representa a colheita dos ímpios, aqueles que serão lançados no lagar da ira de Deus. E reflete tudo isso a distinção que é fundamental entre os justos e os pecadores, entre aqueles que pertencem a Cristo e aqueles que não pertencem a Cristo, no momento do julgamento final. Nesse contexto do Apocalipse, como nós já vimos em outras ocasiões, Roma e Jerusalém representam dois polos opostos, sendo que Roma representa a cidade maior do império, toda a opressão, a magnitude do inimigo de Deus, e geralmente é vista, muitas vezes aqui, como a própria Babilônia, no seu simbolismo apocalíptico, um lugar de decadência, um lugar de corrupção, um Rio de Janeiro, um São Paulo, Brasília, Belo Horizonte. Cidades que nós vemos hoje e com as quais nos acostumamos, mas para as quais nós precisamos apontar o dedo e dizer: cuidado, porque vocês estão como Babilônia. Jerusalém, por outro lado, simboliza a cidade santa, morada de Deus, o destino final dos justos. E esse contraste que é colocado no texto bíblico aqui por João, ao longo de todo o Apocalipse, que aqui se repete mais uma vez, esse contraste entre Roma e Jerusalém ecoa a distinção entre as duas colheitas.
A colheita dos justos e a colheita dos impenitentes. E serve como um lembrete permanente do conflito espiritual entre o poder temporal, a busca pelo poder temporal e o seu exercício, esse poder corrupto e corruptor, e o reino eterno de Deus, que é privado desses elementos pecaminosos e corruptos. E após tudo ser separado nessas duas colheitas, segue-se então uma intensa adoração ao Deus Todo-Poderoso, que é exatamente essa chave de passagem entre as duas colheitas e os flagelos que vão começar a ser derramados pelos 7 anjos. Nesse trecho final do capítulo 14, nós temos essa grande colheita que aparece. Nós estamos diante do dia do Senhor, que é profetizado lá em Joel 3,13, por exemplo. Vejam o que diz lá, parece até que nós estamos lendo no Apocalipse. Ele diz assim: peguem a foice e comecem a colher, porque a plantação está madura. Venham, pisem as uvas, porque o lagar está cheio, os seus compartimentos transbordam, porque é grande a maldade dessas nações. A isso se junta o julgamento anunciado nos versículos anteriores, 8, 10, 11. Nós já vimos que havia o anúncio de um julgamento que viria a acontecer. Com todas aquelas imagens de julgamento que o Apocalipse já vinha nos apresentando, a fim de que nós tivéssemos a consciência de que Deus está na iminência de terminar todas as coisas, inclusive a própria história da nossa raça, como nós conhecemos hoje, a fim de entrarmos no estágio da eternidade. Entre os versículos 14 e 16, nós temos, portanto, essa primeira colheita, a colheita dos grãos, a colheita dos justos. E começa com mais um daqueles marcadores para os quais eu chamei a atenção de vocês em outro sermão. Olhei, eu vi, eis que. Ele começa assim: olhei, e eis uma nuvem branca. Ou seja, um novo momento está começando aqui nesse pequeno trecho. E mais uma vez, nós temos o início de uma sessão que desta vez vai até o 15:4. Por isso que nós lemos até lá. Começa lá no capítulo 12, versículo 1. É mais uma das sessões para a gente aprender como é que João escreveu o Apocalipse. E ela tem uma conexão direta com Daniel. Daniel capítulo 7, versículo 13. A primeira parte desse versículo nos diz assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem. Essa é exatamente a imagem do Antigo Testamento que João pega para fazer a referência, porque ele diz: e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho do homem. Parece que ele copiou de Daniel. Não, ele buscou a referência de Daniel para que os crentes do final do primeiro século entendessem exatamente do que ele estava falando. Nós hoje precisamos parar e explicar. O crente do primeiro século talvez não precisasse. Aquilo era muito fresco na sua mente e no seu aprendizado. Lá em Mateus 24:30, nós lemos assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E eu já expliquei para vocês que a aparição de nuvens ao longo de toda a Escritura representa a glória e o poder do próprio Deus. Lembram-se do Monte da Transfiguração? No meio das nuvens, o Senhor aparece. No monte, o Senhor dando a sua palavra, dando a sua lei, a nuvem do Senhor aparece. O templo vai ser consagrado, a nuvem do Senhor enche o templo. A nuvem sempre é o definidor da presença da glória de Deus. E aqui não é diferente. O Filho do Homem está sobre aquilo que lhe pertence, que é a própria glória. E vai haver um momento em que a nossa raça vai precisar dizer: o Senhor veio em sua glória e nada mais há que possamos fazer. São os tempos finais. A imagem não é inédita. E essa imagem vai reforçar nos leitores a ideia de que realmente se referia a Cristo. Ele é esse que está sobre a nuvem. Além disso, nós podemos ver que ele tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro e trazia em sua mão uma foice afiada. A coroa o identificava diretamente
com o Messias esperado como rei vencedor que deveria vir. Sim, ele é o rei, ele vem como rei, tendo em sua cabeça uma coroa de ouro. Em sua mão ele trazia essa foice afiada, que era o símbolo da própria colheita. Uma colheita que seria feita sem demora. A foice já está em sua mão. A foice já foi afiada. O pessoal do campo sabe que as ferramentas estão prontas, mas na hora da utilização você precisa afiar. Se aqui está dizendo, e é uma sociedade ainda muito agrária naquele tempo, se aqui está dizendo ele trazia em sua mão uma foice afiada, é porque ele já ia usar. A ferramenta está pronta. A colheita vai ser feita. Cristo vem gloriosamente como um vencedor entre as nuvens, exatamente aquelas nuvens que representam a sua glória. Jesus Cristo virá física e visivelmente, de forma pessoal, de forma inquestionável. E quando isso ocorrer, ele virá da mesma forma que subiu, como nós lemos lá em Atos 1, de 9 a 11, elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu de seus olhos, e todos o verão também na sua volta, porque, como foi dito às testemunhas que estavam lá em Atos, vendo quando ele subiu, esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. A palavra de Atos é: vocês viram como ele subiu, pois exatamente do mesmo jeito ele vai descer. Se ele foi visto, ele será visto. Se ele subiu, ele vai descer. Se ele foi, ele vai voltar. Essa é a palavra que nós temos. E a razão de Cristo vir neste momento aqui do livro de Atos é que os seus eleitos já estarão prontos. Não falta pregar para mais ninguém, todos aqueles que teriam que ser salvos já serão salvos. O Senhor não tem que esperar mais nada, todos os escolhidos do Senhor já foram salvos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, não há mais o que esperar. E o Senhor então vem para buscar os que são seus, ele reunirá os seus eleitos nessa colheita, a colheita das suas primícias. Jesus virá para julgar, tendo na sua cabeça aquela coroa da vitória e em sua mão aquela foice afiada para executar aquilo que ele precisa. E ele vem reunir os seus eleitos dos 4 cantos da terra. Lá em Mateus 24, de 29 a 31, nós temos a referência do que ele vem fazer, porque logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. E é nesse momento que ele se assentará no trono, assumindo a sua posição eterna, e ali, assentado no trono, ele vai julgar os atos dos justos e os atos dos ímpios, com a diferença de que você não vai chegar, nem eu nem você vamos chegar à presença de Deus como inocentes, nós vamos chegar como culpados e pecadores, mas no ato do julgamento o Senhor não vai olhar nos olhos do Gustavo, nem nos olhos do Joel, nem nos olhos da Karina, vai olhar nos olhos de Cristo e vai ver se nós estamos pregados naquela cruz. E a nossa culpabilidade, a nossa pecaminosidade será afastada de nós naquele momento. Não que sejamos bons, bonitos, inocentes, mas estamos escondidos em Cristo Jesus. Naquele momento, o Deus Todo-Poderoso se contenta e diz: você pode entrar. Essa é a diferença. Mateus 25, 31 a 46, nos diz um monte de coisa bonita a respeito disso, inclusive a seguinte frase lá no versículo 34, venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. E lá no 41 ele diz, afastem-se de mim, ao outro grupo, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E o que nós vemos aqui é que a colheita
Como Mateus já nos diz, lá no capítulo 13, versículo 39, é o fim dos tempos. A Bíblia explica a Bíblia. A colheita de Apocalipse já vinha sendo prenunciada. Os campos da terra já amadureceram. Quer dizer que a história se desenrola sob a soberania de Deus. Cristo e os anjos são os ceifeiros dessa primeira ceifa, que colhem as primícias do Senhor e as entregam nas mãos do Senhor, Deus Todo-Poderoso. É nesse momento que os remidos serão reunidos. Como trigo no celeiro, o Senhor vai nos depositar na presença do Pai. Mas os ímpios serão postos como que na fornalha, como se fossem o joio separado. Essa é a primeira colheita. E nós só estaremos nesse celeiro pela graça do Senhor. A gente tem que passar a nossa vida inteira aqui, cultivando a nossa espiritualidade, não para sermos salvos, porque nós somos salvos por Ele, mas para termos o prenúncio de uma vida que agrade ao Senhor ainda aqui. Aí vem a segunda colheita das uvas. Começa ali no versículo 17, vai até o 20. Ela é bem diferente da primeira colheita, porque ela se aplica aos ímpios. Aqui não há a mesma ideia de recolher uma colheita pronta, vamos dizer assim. Como ele diz, os campos estão prontos, passe a foice, vamos colher. Mas aqui a ideia é de colher frutos, porque o tempo chegou, e esses frutos vão ser postos num lagar, que era uma espécie de tanque. Obrigado. Por isso que o presbítero Carlos não pode faltar ao culto. Eram feitos tanques, e ali na parte inferior daqueles tanques eram colocados uns dutos. Esses dutos, inclusive, precisavam ser limpos de tempo em tempo por causa da crosta do suco, e as pessoas jogavam ali, enchiam de uva e iam para lá pisar, ficavam ali pisando. Essa é a imagem que João nos dá, é um lagar. O lagar era esse lugar próprio para isso, com uma cânula no inferior por onde saía o caldo que ia sendo processado. E entrava ali uma meia dúzia de gente, começava a pisar, ficava ali conversando, contando história, assobiando, não sei o que eles faziam, mas ficavam ali pisando até que todo aquele caldo saía. Pois o Senhor está dizendo que aqueles que vão ser colhidos aqui nessa fase vão ser colocados num lagar. E esse lagar não é um lugar para preparar vinho, é o lugar da ira de Deus. Uva é um negócio molinho, que se você pisa, não tem como, ela vai ser esmagada. E a palavra esmagada aparece aqui. Aqueles que estiverem no lagar da ira de Deus serão esmagados pela ira do Deus Todo-Poderoso. Tal como essas uvas pisadas, prensadas, exprimidas, assim também os iníquos serão destruídos e punidos para sempre. Mais tarde, João vai nos dizer que Cristo mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Isso vai aparecer lá no capítulo 19, versículo 15. E o resultado é que as uvas pisadas não deram vinho, não deram o mosto que seria depois fermentado para a produção do vinho. Conforme se pisavam as uvas, e essa é a imagem plástica de João, conforme você pisa a uva, você espera que saia o caldo da uva do outro lado, mas a imagem que ele diz é conforme o Senhor pisoteava os ímpios, não saía caldo de uva, saía sangue. E o sangue era tanto que fez uma espécie de lago com 300 quilômetros e pelo menos 1,5 metro de profundidade, que é mais ou menos que eu andei cutucando por aí no Google, que é mais ou menos a altura do freio de um cavalo. Porque é a imagem que tem aqui, 300 quilômetros e até a altura do freio de um cavalo. Não é pouca coisa, mas isso quer dizer é muito sangue. É o sangue de todos os ímpios. É o sangue daquele que não quis saber do sangue derramado na cruz. E que por isso o seu sangue será derramado pelo furor da ira de Deus, mas o seu sangue não servirá mais para ele. George Led chega a dizer que a ideia é muito clara. É um julgamento radical, destruindo qualquer vestígio da maldade e hostilidade contra o reinado de Deus. É para acabar.
não sobra nada. Acabou. O grande lagar da ira de Deus aponta diretamente para trechos, como nós vemos em Isaías 66, 63, 3. O lagar eu pisei sozinho, pisei as uvas na minha ira. Isso é palavra do Senhor através de Isaías. E esse lagar da ira de Deus foi pisado lá do lado de fora da cidade, no lugar das maldições, referindo-se ao lado de fora de Jerusalém, porque aqueles que são pisados pela ira de Deus não podem estar na cidade santa, tem que estar do lado de fora. Lugar de desprezo, lugar de ausência, lugar de vazio. E fora da cidade santa representa que os santos de Deus, os justos, sequer vão participar desse juízo, porque ele é exclusivamente o lugar da ira de Deus, da qual os santos estão livres. Os santos, os remidos, não participarão nem sofrerão qualquer dano nesse juízo. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo. Palavras do nosso Senhor lá em João 5:24. Enquanto os impenitentes serão alvo da ira justa, ira santa de Deus, os santos serão a alegria do Senhor. Serão a satisfação pelo cumprimento dos tempos e o cumprimento dos planos eternos do nosso Deus. Amém? Mas aí a gente entra no capítulo 15. E a gente vai ver o cântico dos santos diante do Senhor. Nós vimos nos capítulos 12 e 13 uma mensagem a respeito do grande conflito entre as forças do bem e do mal. Se segue nessa colheita final dos justos e dos ímpios que nós acabamos de ver. E agora João retorna aos julgamentos separados, passando por um conjunto final de julgamentos que nós estamos vivendo aqui no capítulo 14, mas agora ele entra no processo final, em que taças derramarão flagelos da parte de Deus. E a ênfase, mais uma vez, aqui está sobre a soberania de Deus. Soberania absoluta de Deus e naquela necessidade premente de que as nações se arrependam diante de Deus. Mas elas não fazem isso. Conforme o Apocalipse vai avançando, e o clímax do Apocalipse vai chegar no capítulo 17. Entre o 17 e o 22, nós temos o ápice do texto do Apocalipse. Enquanto isso vai acontecendo, conforme vamos avançando, João nos mostra duas grandes preocupações que ele parece aumentar nesse momento do seu texto. A primeira delas é o julgamento de Deus sobre Satanás e seus seguidores, e ele vai tratar isso nos capítulos 19 e 20. E depois ele vai elevar ao máximo a sua segunda preocupação, que é falar da salvação final e definitiva do povo de Deus, entre os capítulos 21 e 22. Esse é o apogeu, é o auge do texto. Agora nós estamos na penúltima preocupação dele, vamos dizer assim, antes dessas duas, que é o julgamento de Deus sobre o seu inimigo contemporâneo da igreja daquele tempo, e nós sabemos que isso também se aplica para nós hoje. Naquele tempo era claramente o Império Romano e seus imperadores, que tinham sido retratados no capítulo 13 como as duas bestas, a besta que sai da terra e a besta que sai do mar. Agora, no capítulo 15, nos 4 primeiros versículos, o que nos lembra muito o começo também do capítulo 14, é quase, os versículos de 1 a 5 do capítulo 14 são quase um espelhamento para o início do capítulo 5. Agora, os mártires que foram redimidos pelo Senhor são vitoriosos diante de Deus, cantam novamente diante do Senhor. E eu já falei que toda vez que há uma doxologia, um louvor, uma adoração, nós estamos no santuário dos céus diante do trono de Deus, no texto de Apocalipse. E dessa vez eles cantam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Um cântico que é de total exaltação a Deus, total exaltação à sua justiça. Vejam bem, eles estão cantando, exaltando a justiça de Deus, imediatamente após saberem que Deus escolheu aqueles para o lagar da sua ira. Não por isso, mas porque eles reconhecem a justiça e a santidade de Deus. Nesse momento, os anjos começam seus movimentos para derramarem sobre a terra as 7 taças
contendo os 7 flagelos que serão derramados sobre a terra. João vai descrever isso no início dos versículos de 5 a 8, quando ele vai introduzir os 7 flagelos derramados das 7 taças. Depois das 2 colheitas, meus irmãos, o que nós temos é a descrição da celebração da colheita. E aqui João também faz uso do Antigo Testamento. Quando você tinha uma colheita, você adorava a Deus celebrando porque a colheita tinha chegado. A tal ponto que os judeus que conheciam bem isso tinham uma festa, que era a festa das colheitas, que nós chamamos também de festa de Pentecoste. E que é muito curioso, porque na festa da colheita, em que havia um tempo, eram vários dias de festa no meio do povo de Deus, o que eles faziam era adorar ao Senhor pela fartura com que o Senhor tinha servido o seu povo através da colheita, dos víveres, dos grãos, de tudo aquilo que eles tinham semeado, que o Senhor tinha dado graça, tinha brotado da terra e agora servia de alimento ao povo. Passa-se um tempo muito grande e uma colheita também acontece porque o Senhor Jesus veio, ministrou entre nós, semeou a sua igreja e também no dia de Pentecoste a sua igreja é formalmente apresentada ao mundo. Passa-se mais um bom tempo e no final de tudo, quando nada mais houver para acontecer, é o próprio Deus quem vai fazer uma colheita. E depois de tudo, mais uma vez, o seu povo vai se prostrar em adoração diante dele. Ao longo da Escritura, a colheita precede a adoração. E não vai ser diferente lá na eternidade diante do Senhor. Às vezes, você vai ver em algumas versões essa festa chamada de festa das semanas, festa das colheitas. Esse era o Pentecoste, em que a colheita trazia alegria, adoração, cânticos, música, comida. Era uma festa de alegria diante do Senhor. Reconhecimento da sua bondade. Os 144 mil redimidos, de todas as eras, todos os povos, já haviam entoado um novo cântico lá no começo do capítulo 14. E agora, nessa cena em que nós estamos, diante de outra manifestação de uma adoração plena diante do Deus Todo-Poderoso, lá no santuário celeste. E nesse momento a alegria é maior, porque já se sabe aqui que a história terminou. O êxodo sob Moisés é a imagem da salvação. Mas agora não é Moisés, é o Cordeiro que tem a sua plena realização e entrega tudo ao Pai. Temam a Deus, deem glória a Ele. Essa ordem tinha sido dada lá no capítulo 14, versículo 7. E esse foi o comando do primeiro dos 3 anjos daquele capítulo. E que agora parece fazer mais sentido ainda. Temam a Deus e deem glória a Ele. Pois Ele comandou e a igreja agora vive uma realidade cumprida. Nesse momento que nós estamos lendo aqui do Apocalipse, já se cumpriu tudo. Embora tenhamos ciclos e sessões que repetem, eu falei para vocês que cada vez que uma nova sessão começa, nós aumentamos um pouco a história. E agora não tem mais história, acabou. Tudo se completou. A cidade de Deus e a cidade do homem já estão separadas. Tudo já acabou. Esse foi um comando, o anjo naquele momento temam a Deus e deem glória a Ele, ele não implora aos pecadores, por exemplo, deixa Deus ser Deus. Você não ouve o anjo falando isso? Ele diz, temam a Deus e deem glória a Ele. Essa é a ordem. Ele não vai implorar aos pecadores, por que você não pensa direitinho e aceita Jesus no seu coração? Ele não fala isso, ele diz, tema a Deus e dê glória a Ele. Não há negociação, há uma ordem. Aquele que cumprir a ordem estará diante do Senhor, ouvindo a fala do Senhor. Seja bem-vindo, entra na minha alegria eterna. Aquele que resolver olhar para essa ordem e dizer, eu não vou obedecer, ele vai ouvir, você é um infeliz, um maldito, vai para as trevas exteriores.
Pois, vendo as duas colheitas, vendo o lagar da ira de Deus, cuja ordem foi desobedecida, que pisou fora da cidade, sobre aqueles que não lhe deram glória, agora sim os santos do Senhor entoam um cântico. E esse cântico reflete a vida dos santos no momento em que estão para chegar ao céu. Esse cântico é a percepção da vitória daquele que vai entrar pelas portas. É aquele que enfrentou tudo, rejeitou a besta, rejeitou as suas marcas, rejeitou os convites do mundo, não se apropriou das facilidades do mundo. Tratou a sua vida, tratou a sua família, tratou a sua casa, tratou a sua espiritualidade, tratou os seus estudos, tratou tudo como santo do Senhor nessa terra profana. Vai chegar uma hora que ele vai dizer: Senhor, grandes são as tuas obras. Quem é que não vai te temer? Quem é que não vai glorificar o teu nome? Por que é que o cântico é esse? Porque essas pessoas são aquelas que ouvem o anjo dizendo: temam e deem glória a ele. E agora os santos dizem: quem é que não vai te temer? Quem é que não vai te glorificar? É uma resposta à ordem do anjo lá do capítulo 14. É uma resposta ao convite da salvação. E eles cantaram alegremente, como se estivessem dizendo ao anjo: sim, nós obedecemos, nós tememos, nós demos glória a ele, e agora nós vamos cantar alegremente nesse coral com harpas, nesse coral com música perfeita, diante do Deus santo e perfeito. Nós vamos cantar diante desse trono, nesse mar de vidro semelhante ao cristal. E a gente pode cantar lá do fundo do coração: quem não temerá e quem não glorificará o teu nome? Ó Senhor, acabou. As lutas acabaram. As trevas se dissiparam. A angústia ficou para trás. Eu te temi, eu te gloriei, mesmo sendo quem eu sou, por causa de Cristo, com a glória do Senhor me ajudando e a sua graça me empurrando ao longo da vida. Agora, Senhor, eu vou entrar. Obrigado. Vamos concluir algumas coisas. Meus irmãos, nós precisamos voltar a pensar. Precisamos voltar a imaginar e sonhar com aquele dia. A gente não tem mais sonhado com a glória. A gente não mais tem pensado ansiosamente na eternidade com Deus. Vamos imaginar todos nós estarmos juntos diante do trono, perto do mar de vidro, cristal. Vamos imaginar isso juntos hoje? Aí diante de nós, o que nós temos é o Cordeiro. Vocês imaginem a gente naquele lugar que a gente não consegue descrever pelas palavras de João, e agora a gente olha, está num lugar absurdamente diferente, maravilhoso, glorioso, e a gente olha para a nossa frente, está lá o Cordeiro no seu trono, o vencedor sobre todas as coisas, lá no meio do trono, e a gente se juntando a uma grande celebração, como nunca vimos, porque não é possível acontecer aqui. Aí vamos imaginar também, para nossa alegria hoje, ver muita gente que a gente não pensava ver lá. Imagina você estar lá diante do Senhor, do Cordeiro, aí você olha para o lado assim: caramba, eu não sabia que ele ia estar aqui. Mas gente que vai estar lá conosco. Nós costumamos pensar muitas vezes que as nossas tentativas fracas, sem jeito, muitas vezes confusas e constrangidas, de falar de Jesus, foram todas elas inúteis e ineficazes. Muitas vezes nós pensamos que o nosso testemunho é tão sem graça que não serviu para ninguém. Eu não sou ex-assassino, eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei banco, eu não sou ex-nada, então para que eu vou falar, né? Você é um ex-perdido, que agora é um salvo. Isso é mais do que qualquer ex-assassino, ex-estuprador, ex-bandido, ex-qualquer coisa. Isso é mais do que qualquer coisa. A gente pensa que o nosso testemunho simples, nosso testemunho, às vezes, paciente, né, sem ter muita coisa
fantástica para contar. A gente pensa que aquela oração singela que a gente faz por nosso parente próximo, por nosso cônjuge, por nossos filhos, a gente pensa que essa oração some no espaço, porque passa a vida, a gente não vê muita coisa acontecendo, muitas vezes, e a gente fala assim, o Senhor não quis atender. Aí você chega lá, quem é que está do seu lado? A gente passou a vida, e aquilo que a gente faz para o Senhor não é em vão. A própria Escritura nos diz isso, aquilo que nós fizermos não será em vão. O problema é não fazer. Agora, fazendo, o Senhor tem tudo para abençoar. E a eternidade vai nos mostrar os efeitos daquilo que fizemos quando homens, mulheres, meninos, meninas de todas as tribos, línguas, povos, nações, raças, estiverem reunidos por terem ouvido muitas vezes uma palavra simples, de um crente simples, falando o mais simples evangelho. Mas um evangelho que é santo e é perturbador na alma do pecador. E lá, no meio desses milhares e milhares, estarão alguns que talvez tenham ouvido de você, tenham sido alvo de uma oração sua atendida por Deus. Quem sabe estarão lá alguns para os quais você falou despretensiosamente, às vezes sem jeito, às vezes achando que não ia dar em nada. Porque, meus irmãos, no coração, quem manda é o Espírito Santo, não é a gente. Diante de tudo isso, nós temos a certeza da colheita. Cada membro do povo de Deus estará lá no final. Não vai ficar ninguém de fora. Naquela solenidade da colheita, quando chegarmos para adorar a Deus, todos os filhos de Deus estarão lá. Ninguém será deixado para trás. Agora, o que nós temos que saber hoje é que o tempo está se esgotando e a ira do Cordeiro cada vez mais se torna terrível contra aqueles que não são dele. A pergunta que nós precisamos nos fazer hoje é se nós estamos prontos para a colheita do Senhor. Essa pergunta parece uma pergunta muito simples quando a gente faz dentro de uma igreja, mas não é. Estamos prontos para a colheita? Se aquele que está sentado no trono, tendo uma foice afiada na mão, passar a foice agora, estamos prontos? Essa é uma pergunta que só você pode responder a Deus. Depois nós temos essa celebração maravilhosa da colheita. Que alegria para aqueles que conhecem o Senhor Jesus Cristo será aquele dia. Quão mais maravilhoso será também lá descobrir irmãos e irmãs, por causa do nosso testemunho também, por causa da nossa palavra, por causa da nossa oração. É por isso que uma vida santa faz toda a diferença. Não podemos nos parecer com o mundo, temos que nos parecer com Cristo, porque aí o nosso testemunho é eficaz. Isso nos faz orar cada vez mais, né? Amém. Vem, Senhor Jesus. Finalmente, enquanto estivermos aqui nesta vida, tendo diante de nós as duas cidades, a cidade de Deus e a cidade do homem, vamos nos lembrar que uma delas tem um portão muito largo, um portão atraente, colorido, talvez com 6 faixas de cores. Bonito, chamativo. A outra cidade tem um portãozinho estreito, você quase não vê de longe. Tem um mosteiro lá em Portugal, eu esqueci o nome dele agora, tem uma porta fininha. E essa porta fininha dava no refeitório dos monges. Não sei se alguém já leu sobre isso. Se o sujeito não conseguisse passar naquela porta, ele ia ficar com fome. Porque era exatamente isso. Como os monges ficavam lá enclausurados, a tendência era engordar. Então, para evitar que engordasse, tinha aquela porta. Se o sujeito não conseguisse passar, ele ia ficar sem comer. Não sei se é desse jeito, tão fininha, mas a porta é estreita. A porta da entrada na cidade de Deus é estreita. Não tem colorido, não tem holofote, não tem neon piscando. É estreita. Na cidade atraente,
aquela da porta larga, bonita, cidade dos homens. Reina o amor próprio, que se gloria em si mesmo. Ao passo que na outra reina o amor a Deus e se gloria apenas em Deus. E Deus é o seu Senhor. Na primeira, na cidade dos homens, existe uma concupiscência soberba. Na segunda cidade, o que se estabelece é um amor obediente. Meus irmãos, que nós não queiramos ficar na cidade dos homens, mas que o nosso prazer esteja na cidade de Deus, porque só lá é que nós podemos ver a sua glória. E só lá nós podemos citar: a ti, Senhor, amarei, tu és a minha força. Amém? Vamos inclinar a fronte. Eu vou deixar vocês em silêncio um minutinho. E aí eu oro com você.